Meu nome é Joseph e fiquei traumatizado aos 14 anos de idade. Eu estava no parque jogando bola com meus amigos, que chamaremos de Ivan, Vlad e Nikita. Vlad teve que ir estudar. Então, ele saiu e algumas horas depois, Nikita foi para casa também. Em vez disso, Ivan e eu decidimos ficar mais um pouco e continuamos a jogar bola até as 23 horas. Na escuridão, caminhamos para casa preocupados mais com a briga de nossos pais do que com os perigos da noite. Estávamos saindo do parque vazio quando um menino cerca de 16 anos nos parou. Ele usava um sobretudo preto que parecia estranho em contraste com suas chuteiras neon de futebol. Ele se apresentou como Draven e perguntou se podia jogar. Imediatamente, me senti desconfortável e estava prestes a recusar quando Ivan me parou e disse que não havia mal algum em ficar mais uma hora. Nossos pais ficariam furiosos de qualquer maneira afinal. Eu, relutante, concordei em brincar com ele até meia-noite. Começamos a jogar bola e descobrimos que Draven estudava em uma escola próxima. Adorava jogar futebol e videogame, além de sair furtivamente à noite para praticar futebol. Ele tinha aspirações de chegar às grandes ligas e disse que era impossível chegar nesse nível sem trabalhar duro. Ele parecia interessante e muito educado e ao mesmo tempo amigável. Comecei a gostar de Draven e Ivan parecia adorá-lo. Por fim, quando Ivan e eu estávamos prestes a ir embora, ao bater da meia-noite, Draven nos ofereceu um chiclete. Ivan o agarrou de sua mão e o roeu. Fui um pouco cauteloso no começo, mas cedi. O chiclete parecia estranho. Isso me fez querer ter mais. Olhei para Ivan, cujos olhos estavam um pouco inquietos, e instintivamente perguntei se ele tinha mais. Draven então disse que tinha centenas de chicletes em sua casa e que ele também estava realizando uma festinha. Então fomos convidados a ir para sua casa. Concordamos e partimos. Ele nos conduziu pelo parque para a floresta escura e caminhamos pelo que pareceu mais de uma hora antes de chegarmos a uma velha cabana abandonada na qual tinha uma van preta estacionada bem na frente da casa. Podíamos ouvir música alta, as janelas piscando com cores e até mesmo o que parecia ser um grito de uma mulher. Entramos na casa e foi lá que voltei a correr pela porta da frente. Diante de mim estava um grupo de homens muito mais velho do que Ivan e eu, cada um segurando um instrumento de dor. Eles nos cercaram e um deles agarrou o pulso de Ivan. Não tive nenhuma hesitação, foram apenas meus reflexos rápidos que me salvaram naquela noite. Não parei de correr até chegar à minha casa e foi só então que percebi que havia deixado Ivan para trás. Bati na porta de minha casa e caí nos braços do meu pai, soluçando de medo. O resto da família desceu, curiosos para saber o que estava acontecendo. Contei a eles em sussurros o que tinha acontecido e telefonei imediatamente para os pais de Ivan e depois para a polícia. Foi investigado o prédio e não encontraram nada, alegando que o dono da casa havia morrido há algum tempo. Contei para a polícia o que tinha visto e com essas informações, eles lançaram uma busca em toda a mata. Finalmente, foi encontrado um buraco cavado recentemente, onde descobriram os corpos de mais de 100 jovens. Ivan foi morto violentamente. Eles até encontraram meu amigo Vlad. Ele havia sido morto, executado apenas uma hora antes de Ivan. Mas o que mais me assustou foi o bilhete que deixaram no meu travesseiro na noite seguinte. Na escrita sangrenta, as palavras: "Você teve sorte." Alguém fingiu ser meu pai e tentou invadir nossa casa. Um pequeno contexto. Meu pai e eu moramos em nossa própria casa multifamiliar na Alemanha. Meu pai tem uma doença pulmonar grave. Seus pulmões produzem e retêm uma quantidade excessiva de muco. A quantidade presa é enorme e impede que seus pulmões funcionem corretamente. É bastante normal que ele tenha que ser pego por uma ambulância a cada 2 ou 3 semanas porque ele não consegue mais respirar.
Na semana passada, foi nessa época do mês, ele não conseguia respirar, então chamei uma ambulância. Logo foi levado para o hospital mais próximo. Bastante normal para mim, porque isso acontece pelo menos 10 vezes nos últimos 6 meses. Então fui para a cama depois que ele foi pego na terça-feira. Fui trabalhar na manhã seguinte e recebi uma mensagem dele, no qual teria que ficar por pelo menos mais 2 dias no hospital. Na quarta-feira à noite, cheguei em casa do trabalho e joguei uma partida de Rogue Company, quando alguém de repente tocou a campainha. Isso é incomum porque nunca recebemos visitas sem antes ser anunciados. Eu ando até a porta e estava prestes a abri-la, quando ouço mais de uma voz diretamente na frente da minha porta. Isso significava que alguém acabou de passar pela porta principal. Estranho. Eu perguntei, olá, quem é? Silêncio por 3 segundos. Então, uma pessoa que parecia ser meu pai respondeu. Mitya, sou eu. Esqueci minhas chaves. Abra a porta. Eu pensei, ok, nesse caso, espere um momento. Meu pai nunca me chama de Mitya, apenas Mitty, e havia aquele tom sarcástico naquela voz. Eu não confiava na situação. Então, liguei para o meu pai, pois se a pessoa na frente da minha porta fosse meu pai, seu telefone deveria tocar, certo? Certo, mas não funcionou. Meu pai atendeu e, como eu suspeitava, ele ainda estava no hospital. Enquanto isso, as 2 pessoas do outro lado da porta ouviram meu telefone e começou a chutar minha porta. Deixe-me entrar, Mitya. É o seu pai. Deixe-me entrar. Depois de ameaçá-los com ligar para a polícia e ter uma grande faca na mão, eles foram embora. Ouvi seus passos descendo as escadas. Corri para uma janela da frente e para a rua para verificar se conseguia ver um carro ou uma placa. Nada. Apenas alguns passos de distância. Eles nunca mais voltaram. O estranho é que eles sabiam meu nome e que meu pai não estava em casa. Chamei a polícia, investigação em andamento. Quando eu era uma adolescente, tinha uma amiga de escola. Ela me disse que na casa dela haviam muitas brigas dos pais. Sua irmã mais nova só vivia chorando doente, e ela sempre com dor de cabeça. Sua casa era escura, pois todas as noites queimava uma lâmpada. Estávamos conversando sobre coisas antigas, e ela falou que na sua casa tinha um quadro antigo que era da mãe de sua mãe. O quadro parecia ser real, era de uma criança chorando. Um dia, dormi na sua casa. Fui terminar um trabalho de escola. Na madrugada, fui tomar água e escutei um choro de criança. Mas nem liguei porque achei que fosse a irmã dela. Voltei para o quarto, mas não consegui dormir. Fui ao banheiro que fica ao lado de fora da casa. Morrendo de medo, levei o cachorro junto. Quando cheguei ao banheiro, escutei novamente o choro. Voltei para casa o mais rápido possível e o cachorro estava fixamente olhando para o quadro. Fiquei quieta só observando, quando de repente a menina do quadro olhou para mim e chorou. Corri para o quarto e chamei minha amiga. Contei para ela o que havia acontecido. Ela chamou sua mãe e seu pai, mas seus pais não acreditavam na história e disseram que eu tive apenas um pesadelo. Se passaram alguns meses e essa amiga veio me dizer que sua mãe viu a menina chorar, pegou o quadro e queimou. Também descobriu que esse quadro era amaldiçoado e que o pintor tinha feito um ritual para que os quadros ficassem famosos e conseguissem vendê-los. As pinturas eram de crianças que ele raptava e pintava. Quando terminava, entregavam as crianças para o sacrifício. E quem tivesse um quadro desses, a casa iria ficar na escuridão e nunca teria paz. Em 2008, eu era um estudante planejando ir para a universidade
e precisava de algumas coisas extracurriculares para colocar no meu formulário de inscrição. Como a maioria dos estudantes do Reino Unido sabe, um dos melhores para se ter lá é o Prêmio Duque de Edimburgo. Como parte deste prêmio, você deve embarcar em uma expedição de orientação. Basicamente uma longa caminhada por bosques e vilas rurais, seguindo nada além de um mapa e uma bússola. Eu estava fora de forma na época, então meu tio se ofereceu para me levar para fora no meio do nada para ter uma ideia de como era a orientação. Não passamos a noite fora, que é o que eu precisava fazer durante a coisa real. Mas nós caminhamos 10 milhas através de bosques e uma pequena vila em um clima bastante abismal. No final da viagem, estávamos ensopados até os ossos. Eu estava muito infeliz, ansioso para voltar para o carro e ir para casa. Desde a última parte da viagem, estávamos em uma trilha de terra que subia com arbustos e árvores dos dois lados. Estávamos marchando em silêncio neste momento, até que de repente houve um ruído na folhagem à nossa esquerda. Atrás de um grande arbusto surgiu um velho, um senhor de terno preto com uma gravata borboleta vermelha e sapatos sociais. Ele parecia estar no final dos 70 anos ou talvez no início dos 80. Muito pálido, com manchas de fígado pontilhando seu rosto e um pente cinza e branco combinado. Eu fiquei instantaneamente assustado. Quem se veste assim para ir para o mato? Me perguntei como um cara com essa idade anda na floresta com essas roupas e essas condições climáticas? É que talvez esse homem certamente perdeu o juízo. Havia algo a mais que me levou a um momento extra para perceber o que me intrigava. Ele estava completamente seco, nem tinha lama nos sapatos. Paramos em nosso caminho e apenas olhamos para o homem por um momento, que parecia tão paralisado e chocado ao nos ver. Meu tio deu o primeiro passo em sua direção, perguntando se ele estava bem. O velho continuou a olhar fixamente por um momento, sem se mover nem um pouco. Então, ficou repetidamente muito animado. Foi como se ele de repente tivesse saído de um transe. Ele começou a agitar os braços descontroladamente, dizendo que algo terrível havia acontecido e que um amigo dele precisava de ajuda. Ele começou a andar de costas para a floresta, gesticulando para que o seguíssemos, e foi o que fizemos. Começamos com uma caminhada rápida e passamos a correr enquanto lutávamos para acompanhar o velho. Depois de 1 minuto, ele desapareceu à nossa frente, até chegarmos a uma enorme encosta. Paramos na beirada e olhamos para baixo para ver o velho parado no fundo e acenando para nós, implorando para que o seguíssemos. Lembrei-me de olhar para a encosta. Provavelmente era um ângulo de 40 graus e se estendia por pelo menos 50 pés ou mais. Escorregadio de lama, parecia um acidente esperando para acontecer, especialmente dado que não havia arbustos ou raízes para se agarrar ou algo assim. Lembro-me de olhar para o velho de outro lado da encosta e me perguntando como diabos ele o cruzou com tanta rapidez e mesmo assim continuou limpo. Quero dizer, aquela distância era difícil ver qualquer detalhe fino com clareza, mas eu juro que ele não parecia molhado ou enlameado. Eu e meu tio olhamos um para o outro e vi que ele estava ficando tão estranho quanto nós. Apesar de meus sentimentos, dei um passo em direção à borda e tentaria fazer o caminho para baixo. Meu tio me agarrou com firmeza pelo braço e me puxou de volta. Algo está errado aqui, ele disse baixinho. Demos alguns passos para trás e neste ponto o velho lá embaixo começou a ficar furioso. Ele começou a implorar que descêssemos a encosta, dizendo que precisava de nossa ajuda. Seu amigo estava com problemas. Meu tio gritou com o velho que voltaríamos para o carro e chamaríamos os serviços de emergência. Essa ajuda profissional logo estaria a caminho, e eles teriam todas as ferramentas de que precisavam para ajudar. O velho então ficou mais furioso e começou a pular para cima e para baixo, exigindo que descêssemos a encosta imediatamente. Sua voz mudou drasticamente neste ponto. Ele agora estava praticamente rosnando suas palavras. Suas mãos se fecharam em punhos, batendo nos joelhos como uma criança zangada, tendo acesso de raiva. Nunca vi um adulto ficar com tanta raiva em minha vida. Seus olhos pareciam que estavam prestes a explodir para fora das órbitas. Sua pele ficou pálida e vermelha em quase um instante. Começamos a voltar apressadamente pelo caminho por onde entramos.
Suas ameaças ficaram menos audíveis à medida que nos aproximávamos da trilha. Praticamente marchamos os 400 metros restantes até o carro. O tempo todo meu tio falava ao telefone com serviços de emergência, explicando a eles que havia um homem, possivelmente doente mental, vagando pelas trilhas. Recebemos a ordem de entrar no carro e aguardar a chegada da polícia, para que pudéssemos mostrar onde havíamos encontrado. Cerca de 1 hora depois, encontramos 4 policiais. 2 deles traziam cães e uma bolsa de suprimentos com primeiros socorros e cobertores de emergência. Nós os conduzimos até o local exato e então apontamos os 2 policiais com cães na direção em que ele nos conduziu através dos arbustos. A busca durou um fim de semana, mas nunca houve qualquer vestígio do velho. Os policiais disseram que as únicas pistas que conseguiram encontrar foram as minhas pegadas e as do meu tio. Eles não encontraram nenhuma pegada ou qualquer coisa pertencente ao velho que encontramos. Esta foi uma das minhas experiências mais estranhas até hoje. Os 3 meninos se reuniram na calçada. Era quase meia-noite. Eles foram ao desfile de Halloween e planejavam continuar se divertindo enquanto tramavam assustar os outros. Na calçada em que estavam, havia a parte de frente de um hospital, e eles estavam sob a janela do necrotério. A janela ficava a uma altura considerável. Havia uma árvore, e eles planejavam subir para olhar dentro. Gerardo viu que uma senhora dobrou uma esquina e caminhava na direção deles. As pessoas estão vindo, ele avisou os outros, e imediatamente desviou o olhar. Temos que esperar que aconteça, disse outro dos meninos. A senhora estava atravessando lentamente, e de repente ela pareceu se lembrar. Olhou para a janela e apressou o passo. Na cidade quase todo mundo já tinha ouvido alguma história assustadora sobre aquela janela. Principalmente se dizia que algumas aparições foram observadas de lá pelas pessoas que passavam pela calçada. Também foi dito que uma voz assustadora chamava as pessoas pelo nome e gargalhava. A senhora entrou no outro quarteirão. Vendo que a rua estava deserta, eles se decidiram. Quem sobe primeiro? Perguntou um deles. Eu, disse Gerardo. Ele olhou para a árvore, ergueu um pé até um galho baixo e começou a subir. Os outros o observavam, viravam-se para o final da rua e se entreolhavam, tentando adivinhar o grau de medo que cada um sentia. Gerardo chegou ao nível da janela, agarrou a janela com os 2 braços e com os pés apoiado em um galho que tremia sob seu peso, olhou para o necrotério. A primeira coisa que viu foi a mesa de autópsia, que estava vazia. Perto dela havia 4 mesas tipo maca, e em uma delas, coberta com um lençol, estava um corpo. Gerardo estava olhando para ele quando, de repente, o corpo se endireitou para sentar, e então ele tirou o lençol, puxando-o com as mãos. E Gerardo viu que o morto era igualzinho a ele. E o morto olhou para ele e apontou com o braço. Gerardo estremeceu tanto que seus pés escorregaram e, ao largar o tronco, caiu no chão e bateu com a cabeça, morrendo ali mesmo. 1h30 depois, Gerardo estava dentro do necrotério e eles o colocaram naquela mesa.